A gente tem muita discussão hoje aqui, muita notícia para debater. Teve novidades no fronte do Supremo Tribunal Federal, em função da discussão, vai prender o Bolsonaro, não vai prender o Bolsonaro. Alexandre de Moraes deu uma resposta, vamos falar sobre isso. Não vai prender o Bolsonaro, isso não é spoiler, já saiu, mas você sabe, vai entender um pouco mais sobre a decisão. A gente vai ter uma entrevista importante, 12h20, né, Sandro? Exatamente, com o ex-diretor da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, para falar de tarifaço, alguém que já negociou com Donald Trump diretamente. Olha só, importante, 12h20, daqui a pouquinho ele entra com a gente para conversar. E em que momento, em que circunstâncias, em que ambiente a gente é colhido por essa discussão sobre a qual a gente vai falar daqui a pouco, um pouco mais a fundo, né? A gente é colhido no momento em que o Brasil opera, e isso eu acho que é muito importante, com um grau de desorganização institucional muito grande. Parece uma coisa dissociada, né? Está lá o Brasil fazendo tudo certinho, de repente, pum, é atacado por uma medida extremada do presidente Donald Trump. Mas será que a gente está fazendo tudo certinho? Será que a gente estava se comportando? E será que o momento, o ambiente era propício para a gente enfrentar um debate como esse que a gente tem que enfrentar? Debate maduro, debate importante, debate complexo, desafiador. Porque é nessa hora que os grandes líderes mostram o seu tamanho. Mas é nessa hora também que os países mostram que a sua forma de organização. O Brasil está organizado porque quando um governante, ele se torna governante, quando ele vence uma eleição, ele tem o que se pode chamar de legitimidade eleitoral. Todos têm, todos. Goste dele ou não, goste dela ou não. O fato é, atingiu o número de votos necessário para se tornar presidente da República, entra. Não atingiu, vai para o segundo turno. Atingiu, entra. Não atingiu, fica, né? A gente festeja vários que ficaram pelo caminho, mas a gente tem que entender que quando chega o presidente novo, ou presidente nova, ele tem legitimidade eleitoral. Ninguém pode discutir, não faz o menor sentido, apesar dos negacionistas discutirem a legitimidade das urnas, há uma legitimidade eleitoral. Mas existe um outro passo, uma outra etapa, que é a legitimidade política. O que é a legitimidade política? É todo o processo entre a entrada no governo e a construção de um ambiente institucionalmente sólido. Essa é a legitimidade política. Ou seja, o presidente ou o candidato vai largando as penas ou o pelo, em homenagem ao nosso Dendê, aquela pelagem infantil do candidato, e vai ganhando aquela aparência de governante. É outra cara, é outra roupagem. Não dá para imaginar que o presidente Lula possa ser o líder sindical Lula com faixa, certo? Não dá para imaginar que o Bolsonaro possa ser o militar de baixa patente com faixa. Não é assim que as coisas podem funcionar bem. No entanto, muitas vezes a gente vê que os presidentes, alguns cometem poucos deslizes, outros um número maior de deslizes, mas o ambiente retrata essa combinação entre o personagem anterior e o personagem que eles têm que se tornar. Isso vale para presidente, isso vale para deputado, isso vale para senador, isso vale para integrante de tribunal superior principalmente. Então, será que os ministros do Supremo Tribunal Federal, quando se tornaram ministros e colocaram aquela capinha preta, quando colocaram a toga própria, característica do Supremo, eles se tornaram os defensores da Constituição tal qual está previsto que eles tenham que ser? Ou eles se tornaram personagens, alguns deles mais, outros menos, criadores de uma leitura constitucional altamente discutível? Será que os deputados e senadores do Brasil, ao chegar à função pública de deputado, de senador, eles se tornaram personagens que pensam
o Brasil como um todo? Ou será que eles se tornaram, ou continuam a ser, ou assumiram uma função de vereadores federais para buscar o seu quinhão aqui e ali no orçamento e tentar distribuir dinheiro e sem largar a roupagem de candidatos? E o mesmo a gente pode perguntar dos presidentes da República. Será que os nossos presidentes da República, os mais recentes, eles conseguiram fazer essa troca quando foram eleitos? A gente vai achar momentos importantes de descuido, né? Pega a eleição de Fernando Collor, uma eleição de muita esperança, depois de tanto tempo sem eleição, com uma Constituição nova, entra um presidente que desaponta a sociedade, porque mostra que não se comportava na presidência da República com o tamanho que a própria postura dele pública sugeria que ele tinha. Mas quando você via por dentro, uma casa carcomida, como se descobriu com as denúncias e vários casos de corrupção lamentáveis, né? Você pega o governo de Fernando Henrique Cardoso, um governo eleito e reeleito, mas ele só foi reeleito porque ele criou a reeleição para ele. Então, um governo que fez um primeiro mandato transformador, mas que teve esse risco institucional, que foi: vamos aprovar uma emenda para que a gente tenha reeleição no Brasil, mas não a partir do meu sucessor, não. Já agora, a partir do meu próprio mandato. Um momento de fraqueza, né? Foi ruim para a nossa construção institucional, né? O impeachment do Collor foi o remédio, o antibiótico que a gente teve que dar para a gente poder tentar retomar uma lógica institucional de construção de nação, mas que infelizmente veio esse risco. De repente chega o governo Lula, e o governo Lula, você vê que dali começam uma sequência de problemas de natureza ética, né? Mensalão, depois veio o Petrolão, né? A Dilma, que se elegeu como sendo a mãe do PAC, né? Não é a gestora do PAC, é a mãe do PAC. Quem é que não quer uma mãe, né, no governo? E foi aquela decepção e aquele desmonte institucional, né? Em seguida, o próximo eleito é Jair Bolsonaro, que dispensa comentários sobre as agressões aos outros poderes, o desrespeito que ele tinha atávico às instituições, a ode que fazia ao regime militar. Na própria votação do impeachment da Dilma, ele fala pela memória de um torturador. E aí começa um governo de trombadas, de ruídos, muita confusão. O Brasil poderia ser outro se a gente não tivesse esse comportamento. Apesar dos avanços econômicos, e não é disso que eu estou falando do comportamento institucional, da figura do presidente da República, falando palavrão, xingando, agredindo outros poderes, com predileção por ataques contra o Supremo Tribunal Federal. Não vai aqui uma discussão sobre liberdade de expressão, se ele pode falar, se ele não pode falar. Trata-se do seguinte: o respeito que o presidente tem que ter pelo cargo. E deixar a roupagem de militar sindicalista, deixar a roupagem de candidato. E a volta do Lula foi uma esperança também, dizer, não, pelo menos agora a gente vai ter uma retomada da institucionalidade, alta institucionalidade. E o que a gente tem visto? A gente tem visto uma briga contra uma rua, contra a Faria Lima, uma briga contra um setor econômico, o agronegócio, como se o agronegócio não fosse solução, e sim problema, que não é. A gente vê uma briga e um ruído com o Congresso Nacional. A gente vê uma discussão colocando pobres contra ricos, como se a eliminação da pobreza decorresse da eliminação dos ricos ou do combate à riqueza. Não faz o menor sentido isso. E a gente vê. Então, a gente vai olhando para o que está acontecendo
E a gente pega um momento em que os atores eles são candidatos que não deixam a campanha em vez de serem governantes a serviço da sociedade. É o que a gente está vendo hoje, nesse momento. E neste momento em que até no Supremo Tribunal Federal a gente vê os principais atores ali se pronunciando de maneira política, a gente vê os atores se comportando de uma forma altamente discutível. Cadê o silêncio reverencial? Cadê os ocupantes das instituições respeitando as instituições? E é nessa hora vem uma agressão externa. E aí a gente começa a falar em paz. Aí a gente começa a falar em paz, todos começam a falar em paz, mas paz é uma coisa complicada, porque o Netanyahu fala em paz, o Putin fala em paz, o Trump fala em paz, o Milei fala em paz, o Lula fala em paz, o Bolsonaro fala em paz. Agora, a paz não se pode alcançar pela extinção dos adversários ou pela diminuição dos adversários. Ela tem que ser alcançada pelo convívio civilizado com as diferenças. E isso a gente não vê. Na atual gestão, no atual governo, a gente não vê. E aí vem o ataque. Como a gente faz para conviver com o ataque se a gente vive um momento em que a gente vê mais energia na busca por oportunidades eleitorais do que na tentativa de construção da nação. Então essa crise com os Estados Unidos pega o Brasil institucionalmente desarranjado. E talvez isso explique a nossa dificuldade de reagir, catando cavaco, sem saber e tendo que dizer fomos agredidos, sim, mas cadê a nossa união nesse sentido? Cadê a nossa organização nesse sentido? Cada um dentro do seu quadrado fazendo o que deve fazer. E se a gente tivesse feito isso, a gente teria os pontos de contato do Brasil com os Estados Unidos, os pontos de contato entre governo e Congresso, entre governo e Supremo, entre Supremo e Congresso, entre o Estado e a sociedade. E a gente não tem. É um Estado que tenta arrancar da sociedade o que a sociedade não tem para dar, e como a sociedade não tem para dar, porque já está farta de pagar tributos absurdos, começa a esse jogo das diferenças, o nós contra eles, os pobres contra os ricos. E isso tudo alimenta esse ambiente lamentável que a gente está vendo. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.